queridos, nós estamos aqui novamente na Escola Bíblica Online da Primeira Igreja Batista Brasileira em Austin e hoje nós estamos estudando a lição de número 16 e onde nós vamos ler a respeito da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia no capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios e nós leremos dos versos 1 até o 18. Diz assim o texto: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que não o sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, pois que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis aqui, estou pronto para, pela terceira vez, ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesmas pisadas? Até aqui, queridos, é até aqui que vai o nosso estudo. Semana que vem continua o versículo 19. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que ministre ao nosso coração essa escritura, para que nós possamos compreender a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Se você olhar aí na sua revista, vai ver que o título da nossa lição hoje é O Espinho que Incomoda e a Graça que Basta. No texto que hoje é objeto do nosso estudo, Paulo continuou a defesa do seu ministério apostólico, tão severa e injustamente atacado pelos seus inimigos. Ele se viu obrigado a relatar uma experiência sobrenatural para reivindicar a sua autoridade. Depois Paulo fez referência ao espinho na carne que foi dado a ele a fim de inibir que se exaltasse. E a resposta de Deus ao pedido tríplice que fizera para afastá-lo de si, embora o pedido tenha sido negado, a resposta divina consistiu
num alento para que ele continuasse a exercer o seu ministério. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A ênfase do apóstolo na relação entre fraqueza e poder teve em vista minar as ideias triunfalistas a respeito do poder e da autoridade pregados pelos seus adversários. Só lembrando um pouquinho, então, né, queridos, sobre o que nós falamos a semana passada, semana retrasada, quando Paulo muda o tom daquilo que ele estava falando na carta, para mais uma vez tentar se defender dos ataques que estavam sendo promovidos na igreja por esses tais de falsos apóstolos, esses homens que provavelmente tinham vindo lá de Jerusalém, alegando que eles sim tinham credenciais apostólicas, tinham sido enviados pelos apóstolos, provavelmente eles tinham sido, faziam parte daquele grupo dos 500, não é, que seguiram Jesus, e que, portanto, eles sim tinham credenciais apostólicas, diferentemente de Paulo, que perseguiu a igreja e que, de repente, do nada, diz que teve uma revelação e que agora é apóstolo de Cristo. E então eles estavam criticando Paulo, fazendo essas alegações, tentando desmerecer, não é, o trabalho de Paulo, e por isso que Paulo diz que eles estavam ali pregando um outro evangelho. Ficou bem claro para nós na outra aula que eles tinham um evangelho triunfalista. O que é um evangelho triunfalista? É aquele que diz que não, nós podemos orar por você e você não vai ter mais problemas. Enquanto que Paulo, ele pregava o evangelho da fraqueza, que dizia que em tudo ele dependia da misericórdia de Deus. Porque nós não somos super homens, super mulheres depois que entregamos a vida para Jesus. Não nos tornamos pessoas milagreiras, milagrosas, que tudo nós conseguimos reverter através de milagres. Nem tudo Deus opera milagres, porque fica muito claro aqui que é o propósito de Deus. Deus poderia ter tirado esse espinho na carne de Paulo, mas não tirou e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa frase do Senhor Jesus para o apóstolo Paulo, ela pode se aplicar a qualquer um de nós. Se estivermos doentes, se estivermos com uma enfermidade, mas Jesus cura toda a enfermidade. Mas pode ser que a gente vá orar ao Senhor e o Senhor disse: não, você vai ficar com essa doença, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Né? É na dor que o meu poder se aperfeiçoa. E nós vamos dizer o quê? Se essa é a vontade de Deus. Amém? Era o que estava acontecendo com o apóstolo. Ele estava lutando com aquelas pessoas que estavam tentando pregar um falso evangelho, estavam tentando pregar um novo evangelho. E agora, então, ele, mais uma vez, ele vai enfatizar a sua autoridade apostólica. E Paulo diz aqui: eu não queria apelar para experiências sobrenaturais. Por quê? Porque provavelmente aqueles homens estavam dizendo que eles tinham experiências sobrenaturais, que eles tinham visto Jesus, etc. E Paulo diz assim: eu não queria apelar para isso, mas se é necessário, então eu vou contar algumas coisas para vocês. E aí ele começa dizendo que ele teve uma experiência sobrenatural, né? Começa ali no capítulo 2, verso 12, ele fala, diz assim, capítulo 2, 2 Coríntios 12, 1, desculpa. As visões e revelações não eram incomuns à vida de Paulo. Jesus Cristo revelou-se a ele na estrada de Damasco. Paulo experimentou a visão de um homem da Macedônia, em Atos 16. Recebeu encorajamento da parte do Senhor por meio de uma visão quando realizava seu ministério em Corinto, em Atos capítulo 18, 9. Também afirmava ter recebido o evangelho por revelação, Gálatas 1 e 12, e que seu discernimento de ministério do evangelho se baseava nas revelações da parte de Deus. Efésios 3, de 3 a 5, 1 Coríntios 2, de 9 a 10. Tudo isso está aí na sua revista. Tanto as visões como as revelações do apóstolo diziam respeito à orientação para o seu ministério e à sua compreensão das verdades espirituais que recebera da parte de Deus. Lembra quando eu cito, né, a experiência da ceia do Senhor, 1 Coríntios capítulo 11, quando Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças. Ora, Paulo estava lá na noite que Jesus foi traído, presencialmente naquele lugar? Não, não estava. Mas ele relata o que aconteceu porque ele diz: porque eu recebi do Senhor. Então, ele está relatando que Jesus mesmo revelou para ele aquela situação. O evangelho de Paulo, portanto, ele não foi um evangelho aprendido na caminhada com Jesus, lá junto com Pedro, junto com João, junto com os outros apóstolos,
mas foi um evangelho revelado, um evangelho que Jesus se revelou a Paulo e ensinou a Paulo de maneira extraordinária. E aqui então Paulo ele diz assim: conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. E ele diz: se foi no corpo ou se fora do corpo, eu não sei. Ou seja, ele está dizendo: foi uma experiência extraordinária. E para a cosmologia bíblica, o terceiro céu seria a habitação de Deus, né? A cosmologia bíblica é mais ou menos assim: nós temos a abóboda ou esfera terrestre, que é o primeiro céu, depois nós temos o espaço sideral, que seria o segundo céu, e depois nós temos a habitação de Deus, que seria o terceiro céu. Mas os judeus, eles acreditavam um pouco diferente, eles acreditavam em 3 níveis de céu de forma espiritual também. E assim diz assim Paulo foi arrebatado ao mais sublime dos céus. Ele mesmo não sabia dizer se foi no corpo, se fora do corpo. Deus o sabe. A afirmação de Paulo acerca do seu arrebatamento temporário podia ter em vista combater o pensamento gnóstico, que nega a possibilidade de contato entre o mundo material e o mundo celestial, que pode ser que esse ensino estava no bojo daquilo que aqueles falsos apóstolos estavam ensinando. Pois o primeiro é inerente ao mal, não é? Inerentemente mal. Essa seria a razão por que usa a expressão no corpo, negando a doutrina gnóstica. Ao mesmo tempo, porém, ele não excluiu a possibilidade de ser uma experiência espiritual. O espírito poderia ter sido arrebatado e não o corpo, mas como o próprio apóstolo afirma, Deus é que sabe. Também desconhecemos o conteúdo das palavras dirigidas a Paulo, porque ele mesmo diz que são palavras inefáveis e palavras que não é lícito contar, ou seja, provavelmente Paulo recebeu uma ordem muito clara de que ele não deveria contar para ninguém o que ele viu lá, né? Ou seja, você não deve contar o que você viu aqui no céu, é uma coisa, é um mistério que não deve ser revelado nesse momento. Embora Paulo tivesse sido instrumento de Deus para desvendar o mistério do Evangelho, o que lhe havia sido revelado não podia ser divulgado, talvez por conter uma mensagem dirigida especificamente a ele. O modo de Deus usar o sofrimento. Em seguida, o que acontece? Paulo diz assim: e para que eu não me exaltasse acerca das revelações que eu tenho recebido, o Senhor permitiu, né? O Senhor colocou em mim um espinho na minha carne. O que significa isso, né? Vamos ver aqui na nossa revista. Mesmo tendo terminado o relato da sua experiência sobrenatural, Paulo continuou a falar na primeira pessoa. Ele estava preparado para gloriar-se nas suas fraquezas. Ele diz: o seu sofrimento por amor do Evangelho, sim, era a verdadeira prova de seu contestado apostolado. Assim como o ouro se apura no fogo, no calor do fogo, a fé do cristão é testada mediante duras provas. 1 Pedro 4,12. E se viesse a ostentar-se daquela experiência com o seu próprio proveito, não estaria agindo como um tolo, visto que o seu relato era verdadeiro? Mesmo assim, ele absteve-se de gloriar-se da experiência passada, porque bastava que a avaliação a seu respeito se baseasse naquilo que ele agora, os coríntios viam e ouviam acerca dele. Paulo ele diz assim, que ele tinha um espinho na carne. O que era esse espinho na carne? Aqui diz assim, primeiro é uma enfermidade. Tinha 2 hipóteses, uma enfermidade, provavelmente nos olhos, porque Gálatas 4,15, Paulo faz uma referência a isso. E Paulo também diz assim, vede com que grandes letras vos escrevo. Outra coisa, Paulo também se valia de Silvano e de Tito e de Silas, e outras pessoas para escreverem as suas cartas. Isso denotava então que Paulo tinha algum problema para escrever. Quando ele diz, vede com que grandes letras os escrevo, é porque uma pessoa que está ficando cega, ela tem uma tendência a começar a escrever maior para poder enxergar o que ele está escrevendo. Então, é uma grande possibilidade que Paulo tinha uma enfermidade nos olhos. Outra possibilidade seria um inimigo que movia perseguições constantes contra o apóstolo, ou seja, onde ele estava, os demônios se reuniam para enviar perseguições, e Paulo já tinha visto que isso era uma coisa demoníaca. Seja o que for, Paulo diz que ele enfrentou isso e 3 vezes ele pediu ao Senhor
né, para remover esse espírito que era dirigido, esse espinho que era dirigido a ele. Olha só, um homem que a sombra dele curava, que lenços e aventais dele eram levados para os enfermos e os enfermos eram curados. Um homem que onde ele chegava os demônios saíam correndo. Era de se esperar que qualquer coisa que ele pedisse a Deus fosse concedida, não é? É isso que as pessoas pensam. Mas, pelo contrário, Deus disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra de encorajamento dirigida ao apóstolo foi: a minha graça te basta. Era como se o Senhor dissesse: Paulo vai ter que conviver com esse espinho na carne, não é? Não removerei o espinho, mas farei algo melhor. Darei graça para você suportá-lo. Isso denota disponibilidade contínua da graça de Deus. Essa graça capacitaria o apóstolo a lidar com o espírito e com espinho e dar continuidade ao seu ministério. Isso se aplicaria, queridos, na nossa vida hoje, não é? Muitas vezes o Senhor ele nos dá uma resposta que é: olha, você vai ter que suportar essa dor, você vai ter que enfrentar isso. E nós não sabemos o porquê. Esse evangelho triunfalista que muitos querem pregar vai dizer: não, se você é cristão, você não passa mais por problemas, você não passa mais por doenças, você não passa mais por aflições, você sempre vai vencer. Quando nós temos que entender que sim, Deus pode nos dar a vitória, mas sempre dentro dos propósitos dele. E alguém também pode dizer: mas como que Deus pode ter um propósito no meu sofrimento? É a mesma pergunta que nós fazemos. Como que Deus podia ter um propósito no sofrimento do apóstolo Paulo? Alguém que Deus precisava dele sempre capacitado a pregar, a viajar, a resolver problemas sérios nas igrejas. Ora, Deus era o maior interessado em que o apóstolo Paulo estivesse capacitado, mas dentro dos mistérios da vontade de Deus que nós não podemos entender e que talvez um dia na eternidade tenhamos essa resposta, muitas vezes Deus não vai nos curar, Deus não vai fazer um milagre e Ele vai dar a mesma resposta para nós: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, quando estamos fracos é que somos fortes, diz a Bíblia. É um mistério. A atuação do poder de Cristo na vida do apóstolo era mais importante do que a ausência de dor ou de perturbação. Paulo alegrou-se com a possibilidade de gloriar-se nas próprias fraquezas. Isso não significa que se tenha deixado dominar por um espírito masoquista, mas que se deleitava no poder de Cristo que nele habitava em meio a tais fraquezas. Quantos testemunhos, queridos, de pessoas crentes que, mesmo em face das mais terríveis dificuldades, não desistiram, foram fiéis ao Senhor. Nós vemos no livro de Hebreus lá a grande galeria dos heróis da fé, daqueles que não cederam às tentações, às provações, às dificuldades, mas se mantiveram fiéis. O próprio exemplo de Abraão, que chegou ao ponto de oferecer no altar o seu próprio filho, se fosse necessário, porque ele não mudou a sua perspectiva e seu foco de que nada estava acima do Senhor na vida dele. Amém? Então Paulo está aqui lidando com esses falsos apóstolos. Ele tem que apresentar as suas credenciais, mas ele tem que antes mostrar que ele tinha sim, ele tinha experiências sobrenaturais, mas ele também tinha da parte de Deus um freio que não permitia ele ser como aqueles apóstolos, um homem vaidoso, um homem que se envaidece no ministério. Hoje em dia, queridos, nós vemos tantas pessoas vaidosas no púlpito, tantas pessoas que se autopropalam homens de Deus, servos de Deus, pessoas que se promovem, e a Bíblia nos diz aqui que o apóstolo Paulo nos mostra claramente que uma das credenciais do verdadeiro apóstolo, do verdadeiro servo de Cristo, é a sua simplicidade, a sua humildade, o seu desinteresse, o seu desapego. A apresentação das credenciais do apostolado, segundo aos Coríntios 12, de 11 a 13.
Todavia, Paulo foi obrigado a continuar com o que se chama de insensatez, devido aos coríntios não o terem defendido diante dos ataques dos falsos mestres. É interessante que Paulo diz lá, né? Assim, eu não canso de amar vocês e vocês cada vez me amam menos, né? Paulo até merecia deles louvor, porque em nada era inferior aos seus oponentes, embora reconhecesse que a comissão apostólica recebida era decorrente da graça divina. É isso que Paulo está enfatizando. Ele era apóstolo por causa da graça, e não por causa do poder, por causa dos milagres, das maravilhas. Mas essas coisas atestavam o seu ministério. Paulo havia apresentado as credenciais do verdadeiro apostolado por meio do desempenho dos sinais apostólicos. Sinais, prodígios e maravilhas, poderes miraculosos. Segundo aos Coríntios 12:12. Paulo não quer enfatizar isso, mas ele é obrigado. Por isso que ele diz, eu tenho que me fazer de insensato agora. Eu tenho que ser tão insensato quanto os outros apóstolos, porque parece que essa é a única linguagem que a igreja entende. O testemunho bíblico a esse respeito encontra lá em Romanos, capítulo 15, 17 e 19. A execução desses sinais que acompanhavam o ministério da pregação e o ensino da palavra tinham dado autenticidade ao seu apostolado. Queridos, o apóstolo Paulo era um homem que diz a Escritura que os lenços de Paulo eram levados aos endemoniados e os demônios fugiam, as enfermidades fugiam. Por quê? Porque ele era um homem que estava debaixo de uma unção, de um poder de Deus extraordinário, para que o seu ministério fosse confirmado. A única diferença do ministério de Paulo em Corinto em relação ao das outras igrejas foi que ele havia determinado no coração dele que ele não seria pesado àquela igreja. Ele não aceitou que contribuíssem para o seu sustento. Se nisso os coríntios se achavam ofendidos, o apóstolo pediu que o perdoassem. Eu volto a colocar aqui, o foco, não é, do ministério de Paulo não era dinheiro. Aqui a nossa lição na página 90 diz assim, o interesse do pastor pela igreja. Consideremos como Paulo evidenciou o interesse pela igreja em Corinto. Primeiro, o seu crescimento espiritual, verso 14. Pela terceira vez, Paulo desejava visitar os coríntios e ia de novo com o propósito de não lhes ser pesado. Não estava interessado nos bens materiais daqueles irmãos, mas na vida deles. Sua preocupação maior era com as pessoas e não com as coisas. Dispunha-se a servir-lhes como pai, enriquecendo espiritualmente os seus filhos na fé. Aquilo que ele disse, né? Os filhos não guardam para o pai, é o pai que guarda para o filho, né? É a manifestação desse amor que Paulo tinha. Queridos, deve ser assim a atuação do pastor. O pastor ele não deve viver pelo seu sustento, pelo seu salário. Aliás, pastor não tem salário e pastor ou missionário não tem pagamento, ele tem sustento. A igreja deve se responsabilizar por sustentar o missionário, sustentar o pastor, dar a ele condições dignas de vida para que ele possa ter tranquilidade para cuidar do rebanho. Mas ele não faz aquilo em troca de dinheiro. Vamos dizer que, por uma hipótese, uma igreja começa a passar por um momento de financeiro difícil e não pode pagar o salário do pastor. O pastor vai deixar de cuidar das ovelhas por causa disso? É lógico que não, pelo menos não deve ser assim. O pastor vai fazer greve, vai dizer assim, não, enquanto não pagar o meu salário, enquanto o dinheiro não entrar na conta, eu não vou pregar, eu não vou cuidar das ovelhas, eu não vou cuidar de ninguém. Seria é isso que a gente esperaria de um pastor, de um obreiro? É lógico que não, porque ele não é chamado, o salário, o pagamento dele não é salário, o pagamento dele não é retribuição pelo trabalho. É isso que muitas pessoas não entendem. O pastor não recebe retribuição pelo seu trabalho, né? Tem gente que pensa assim, não, a gente precisa dar bastante salário trabalho para o pastor, porque olha só quanto que ele ganha por hora. Né? O pastor não ganha por hora, o pastor ele é 24 horas, ele está 24 horas a serviço da igreja, sempre disposto a atender e cuidar de qualquer vida. Amém? Por isso que eu digo, o pastor não recebe salário, ele recebe sustento. E aquela igreja de Corinto não entendia isso, porque os falsos obreiros que se meteram lá, eles estavam querendo retribuição, pagamento, eles estavam pagamento pelo que eles faziam, pela pregação que faziam, pelo trabalho que desempenhavam. Segunda coisa, a manifestação do amor, segundo os Coríntios 12:15. Quando Paulo amava o povo de Deus em Corinto, quanto ele amava? Estava pronto a sacrificar-se em prol das almas, ou seja, do bem-estar espiritual deles. Embora os amasse tanto, era por eles menos amado,
Mas o apóstolo continuava a amá-los mesmo sem nenhuma garantia de reciprocidade. Ele diz: quanto mais eu amo vocês, menos vocês me amam. A consideração, apesar da incompreensão, versos 16 a 18. Paulo havia demonstrado aos coríntios toda a consideração, mas nisso também não encontrou reciprocidade. Nunca os havia explorado, nem os seus colaboradores fizeram. A recusa de Paulo a receber sustento financeiro dos coríntios foi mal interpretada pelos adversários, o que causou um grande problema. A crítica dirigida ao apóstolo não se originou entre os crentes, mas entre os adversários. O erro dos coríntios foi dar ouvido a essas pessoas. Conclusão. O modo como o apóstolo Paulo lidou com o sofrimento serve de modelo para todos os cristãos. Por que um cristão pode realmente sofrer? Primeiro, para revelar sua condição espiritual. É uma prova. Segundo, para humilhar, quebrar o orgulho, o sentimento de autossuficiência, porque um servo de Deus não deve ter essas coisas. Terceiro, aproximar essa pessoa de si mesmo. Quarto, dispensar a graça de Deus sobre a sua vida. E quinto, aperfeiçoá-la no poder de Deus. Amém? Se ainda estamos longe de admitir que o sofrimento tem tais fins nobres para Deus, comecemos nossa caminhada nesse sentido. Não vamos ficar pensando que todo sofrimento é castigo ou todo sofrimento é o diabo. Muito sofrimento também é a prova da nossa fé, que deve ser refinada como ouro puro. Amém? Que Deus possa então abençoar esse estudo em nossos corações, abençoar esse estudo aí na sua vida. E se você tem alguma pergunta, depois que você assistiu o vídeo, que você lê a aula, vai lá no WhatsApp, faça a pergunta, né? Qual era o espinho na carne de Paulo? Qual era o problema? Ou por que o poder se aperfeiçoa na fraqueza? Tantas perguntas que a gente pode fazer para a gente poder aprender mais. Então faça a sua pergunta, vamos discutir e vamos juntos caminhar no aprendizado da vontade de Deus. Amém? Uma boa semana para você. Na semana que vem é a última aula de 2 Coríntios. Eu já quero falar para os irmãos que são da escola bíblica, que frequentam a classe presencial, que a sua revistinha física está lá à disposição na igreja. É só você me procurar e pegar. Eu vou decidir essa semana qual vai ser o livro que nós vamos estudar. Provavelmente vai ser as cartas de Tessalonicenses, tá bom? Vamos orar aí, pedir a Deus orientação. Nós já temos o material comprado e está lá na igreja. Que Deus abençoe os irmãos, uma boa semana a todos. Fiquem na paz, em nome do Senhor Jesus.